Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente querida, que bom estarmos juntos mais uma vez para essa jornada de crescimento espiritual. Eu espero que você esteja gostando, que esteja sendo útil para a sua vida, tanto quanto tem sido útil para a minha vida. Nós estamos em 42 semanas de uma vida com propósito, baseada no livro tão consagrado do pastor Rick Warren, pastor americano de uma igreja na Califórnia. E nós estamos crescendo espiritualmente. O crescimento espiritual vai trazer a você muita luz, muita saúde para viver nesta terra tão difícil, nesta terra tão complexa. Nesta terra onde Jesus disse que nós teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo. E a lição 5 trata de um assunto de fundamental importância, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E nós temos aqui um texto bíblico curto, mas de uma profundidade astronômica. Tiago capítulo 4, versículo 14. Tiago faz uma pergunta: o que é a sua vida? E eu pergunto também para você e para mim, o que é a nossa vida? Anais Nin disse: nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Sua vida é formada como você a enxerga. O modo com o qual você define sua vida determina seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? Um circo? Um campo minado? Uma montanha russa? Um quebra-cabeça? Uma sinfonia? Uma jornada? Uma dança? Um carrossel? Às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo, apenas dando voltas. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. Para muitos a vida é trabalhar. Para outros a vida é viajar. Para outros a vida é se divertir. Para outros a vida é ganhar dinheiro. E a sua vida? Para que é? É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos, casas e até mesmo tatuagens. Se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade. Viverá apressado a maior parte do tempo. Uma maratona valorizará a resistência. Uma batalha, um jogo, vencer será muito importante para você. Qual é sua visão de vida?
A fim de cumprir os propósitos para a vida às quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. Primeira metáfora: a vida é um teste. Segunda metáfora: a vida é uma incumbência de confiança. E a terceira metáfora: a vida é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os 2 fundamentos neste capítulo e o terceiro fundamento no próximo capítulo. O primeiro fundamento: a vida na Terra é um teste. Esta metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar, testar, ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Abraão ao lhe pedir que oferecesse seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden e o rei Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. E toda a vida é um teste. Deus constantemente observa a mais simples ação de cada um de nós. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar. Alguns deles com base na Bíblia. Grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31. Prepará-lo para uma responsabilidade maior. É isso que Deus quer através dos testes, das provações e das tentações. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento
do seu caráter. Demonstrar amor, depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, já outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças e vocês poderão suportá-la. E assim vocês poderão sair da provação. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são tentados, depois de serem aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago, capítulo 1, verso 12. Outro propósito: a vida na terra é um encargo de confiança, um ato de fé. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Este conceito começa com o reconhecimento de que Deus é dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmo 24, versículo 1. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse aqui. E Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. A Bíblia diz: Deus os abençoou dizendo: tenham muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam, sobre a terra, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Gênesis capítulo 1, verso 28, foi a incumbência que Deus deu a Adão e Eva para que administrassem a terra criada por Deus. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. O cuidado quando alguém nos empresta alguma coisa. É impressionante. A tendência é nós termos muito cuidado com aquilo que nos é emprestado, porque não é nosso. E nós devemos ter muito cuidado com tudo que temos na terra, porque não é nosso, pertencem a Deus. Dizem as pessoas, o adágio popular, que os enterros não têm carro de mudança. Nós não levaremos nada desta vida. Os cristãos vivem um padrão de vida mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de valor, em confiança, devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Jesus se referia à vida como um cargo de confiança.
Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado de seus servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Mateus capítulo 25, dos versos 14 a 30. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho a lidar com as coisas que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, terá implicações eternas. Se você trata tudo como cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade: o reconhecimento de Deus, uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade, e você será honrado em uma comemoração. Isso é maravilhoso. Nós não temos consciência disso. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz em Lucas 16, 11: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? O modo de eu administrar o dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, as riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar, é a pergunta de Rick Warren, para mim e para você: sua forma de administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? As riquezas espirituais podem ser confiadas a você? Jesus disse em Lucas 12, versículo 48: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. A vida é um teste e um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Pensando sobre meu propósito de vida, na lição 5. Tema para reflexão: a vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Lucas 16, 10. Pergunta para meditar: o que me aconteceu recentemente que agora eu percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Eu quero orar com você. Pai, obrigado, porque o Senhor, na sua infinita sabedoria, faz com que a vida seja para nós um teste e um cargo de confiança. Porque tudo que foi criado e tudo que nos foi dado é teu. E nós queremos dividir com o próximo e entregar ao Senhor o que lhe pertence. Obrigado por essas verdades espirituais, que estas lições nos façam crescer espiritualmente. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Eu te encontro na próxima lição. E se você puder, reveja as lições para que elas fiquem fixadas no seu coração. E não se esqueça, o Pai te ama e eu também.